Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os 4 cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de 1.000 famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós. Seja você também um Gideão contribuinte. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Esse vermelho aqui. Deus te abençoe, querido. Sempre fostes usado nas mãos de Deus. E deixa Ele te usar mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Quantos dizem amém? Cumprimente essa pessoa mais abençoada que está do seu lado aí. Diga, sorria. Jesus te ama e eu também. Eu já queria no início quebrar o protocolo, porque estamos em família, somos o povo de Deus, iremos morar nos céus. E aqui na terra é a escola, é o aprendizado, tá certo? Eu estou muito feliz por mais uma oportunidade que o Todo-Poderoso tem nos concedido de estar ministrando neste afamado congresso Gideões Missionários da Última Hora. Eu não caí de paraquedas aqui, os irmãos que não me conhecem já fazem mais de 15 anos que estamos ministrando, apoiando esta obra, participando deste mega evento. E quantos dizem amém? Convido-vos a estar sobre os vossos pés nesta oportunidade. Você tem liberdade, meu irmão, para dar glória a Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu sei que muitos de vocês estão cansados, mas certamente a palavra de Deus vos renovará. Amém? Trago um abraço caloroso ali de nossa igreja nos Estados Unidos, também do meu sogro, apóstolo Oriel, a sogrinha também que está conectada aqui com nós outros. É uma alegria muito grande em saber que muitas pessoas nos Estados Unidos, como também na Europa, aqui no Brasil, estão acompanhando este ministério, este evento. Que Deus preserve a todos, que o Senhor venha abençoar as vossas famílias, inclusive a minha querida esposa Ederleis, que neste momento deve estar aí orando por mim. Um forte abraço, minha mãezinha, enfim, para todos os amigos que estão distantes. Eu não poderia deixar de mencionar a pessoa do pastor Reuel, pastora Giane. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Eu sei que a honra
é um sentimento muito escasso em nossos dias, porque a nossa cultura, ela é um pouco uma cultura difícil, não é? Mas isso aqui não é bajulação, é reconhecimento. Pastor Reuel, estou encantado, maravilhado, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que o Senhor está fazendo através da sua vida, da sua família, todos os obreiros aqui, meu amigo pastor Eliel, pastor Henrique, vocês estão de parabéns. Vocês não têm noção do carinho que nós recebemos aqui. Falo em nome de vários pastores também que estão presentes, os missionários, tá certo? Este congresso sabe receber da melhor maneira possível. E nós agora vamos aplaudir o nome do Senhor Deus em reconhecimento pelo esforço de toda a diretoria, de todos os irmãos que estão trabalhando nos bastidores para que esta obra siga avante. Como diz o hispano, siga adelante. Aleluia, louvado seja o nome do Deus eterno. Graças ao Senhor. Meus amigos, pastor Miquel, que já pregou aqui, fez uso do microfone, Deus usou poderosamente, pastor Fábio, nosso amigo. Pastor Fábio, ele é gêmeo, você sabe, né? O irmão dele são gêmeos univitalinos, é impressionante como eles se parecem. Pastor Fábio também de Brasília, a bispa, meu respeito, todos vocês que estão presentes aqui. Faltar-me tempo para mencionar, porque aquele relógio não para. Amém, meus amados? Queridos, está em minhas mãos aqui este livro que é a obra mais completa sobre Jonas, a extraordinária história de Jonas. Pela bondade de Deus, eu fui projetado justamente pela mensagem que ministrei, Avivamento em Nínive, pastor Reuel. Todo lugar que eu vou no Brasil, nos aeroportos, as pessoas dizem, pastor Fernando, aquela mensagem edificou meu ministério, aquela mensagem mudou minha vida. Então este livro aqui é pesquisa. Você não vai encontrar uma outra obra semelhante a esta, porque foram mais de 5 anos pesquisando e tem muito sermão aqui para os nossos queridos pregadores, teólogos, né, pregarem a palavra do Senhor Deus. E por fim, este livro é um lançamento, ilustrações influentes, jogando luz em suas palestras e sermões. É um livro que eu aprecio muito, indispensável para quem está manuseando a palavra de Deus. E tem uma ilustração aqui muito interessante, pastor Reuel. Quando um elefante estava caminhando em direção de uma ponte, um camundongo maroto fala com o elefante assim, você poderia me dar uma carona? O bondoso elefante disse, sim, suba no meu dorso. O camundongo subiu e ambos passaram pela ponte. E ela balançou uma barbaridade. E quando lá chegaram do outro lado, o camundongo convencido disse assim, olha, nós chacoalhamos aquela ponte. Ou seja, o camundongo não tinha força nenhuma, mas era muito convencido. E tem muita gente assim, pastor Reuel, convencido, soberbo, arrogante, mas tem muita coisa boa aqui para você. Amém, meus amados? Porque eu aprendi o seguinte, que a ignorância é um prato cheio para Satanás atuar na terra. Então, quanto mais conhecimento embasado na revelação, mais conseguiremos almas resgatar para o Senhor Jesus. E quantos dizem amém? Eu não estou bem tranquilo nesta oportunidade, glória a Deus. Já passei daquele tempo de ficar pedindo os irmãos para ficar gritando, porque se a palavra não libertar, ai de mim, ai do pastor Fernando, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Meu respeito aos missionários aqui. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes deste evento. Só a irmãzinha que disse aleluia. Depois de Jesus, as pessoas mais importantes aqui são os missionários. Pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor Jesus. E fala assim, ó, não fica muito quietinho perto de mim não, meu irmão, porque você gosta do poder da palavra de Deus. Eu queria entender por que crente fica assim preocupado quando alguém vai ministrar, fica tenso. Se libere, meu irmão, abra o seu coração para a palavra de Deus. Eu não tenho nada para dar para os irmãos, mas a palavra sim vai abençoar as vossas vidas, amém? Vem comigo, Brasil. Abra comigo a palavra do Eterno no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Bendito seja Jesus Cristo neste congresso, aleluias. Para quem não sabe, existe uma multidão muito maior nos assistindo através da internet, através da televisão. Aproximadamente quantas pessoas, pastor Reuel?
que estão assistindo diariamente? 2,5 milhões, por aí. Claro. Há horários que o pico passa de 5 milhões de pessoas. Seja louvado, isso é extraordinário, graças ao Senhor. Abra comigo, por favor, sobre os vossos pés, livro de Atos dos Apóstolos, todos de pés, por gentileza, todos de pés, agradeço. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Estamos num congresso de missões e temos que ministrar sobre a obra missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Se os irmãos encontraram, podem dizer amém? Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Você pode repetir? Diga: para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, a primeira cidade desta região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Quero saber se tem irmãs aqui nesta noite. Aleluia! Assim nos diz certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeram a isto. Indo nós ao local da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Verso 21. E nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Verso 25, preste atenção. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, verso 26 para finalizar, de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Aleluia! Diga para alguém assim: o teu louvor e a tua adoração vai fazer Deus gerar um terremoto. Pai querido, me coloco na tua disposição. Eu careço de graça, de sabedoria. Quero diminuir neste púlpito, porque não estou aqui para roubar a tua glória. Eu dependo da tua graça, que o teu bom espírito venha incentivar o teu povo a receber o melhor de Deus. Fala, meu Pai, que estamos aqui atentos à tua voz,
E os vencedores dizem: assentem-se com a Bíblia aberta, por gentileza. Conto com o vosso apoio aqui nesta tribuna. Glorificado seja o Senhor. Este importante relato sucedeu durante a segunda viagem missionária de Paulo, ocorrida por volta do ano 50 depois de Cristo. Somos informados pelo escritor Lucas que o apóstolo Paulo realizou pelo menos 3 importantes viagens missionárias. O que me encanta na vida deste abnegado servo de Deus foi o seu comprometimento, foi o seu desejo de liberar pessoas presas que não conheciam o Evangelho do Senhor Jesus. No entanto, a primeira vez que Paulo ou Saulo foi mencionado nas Sagradas Escrituras foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentia na morte de Estevão. E aplicando aqui a primeira revelação, preste atenção. Pessoas religiosas geralmente são assim: oprimem, matam em nome de Deus. Pessoas religiosas não têm compaixão. Pessoas religiosas não possuem amor no coração. Ou seja, o intuito de Saulo era barrar, deter o avanço da obra missionária. Para vocês terem uma noção, não satisfeito com a morte de Estevão, ele foi diante do sumo sacerdote e pediu cartas para ir a Damasco, para aprisionar os crentes, os cristãos que ali estavam naquela cidade. Preste atenção, Saulo tomou a iniciativa em oprimir, em trazer a Jerusalém estes servos do Deus Altíssimo. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que enquanto Saulo aspirava a ameaça no caminho de Damasco, o Senhor Jesus já estava aguardando-o no caminho. Vou dizer de novo: enquanto Saulo percorria o caminho até Damasco, Yeshua, o Cristo glorificado, estava aguardando Saulo no caminho. Ou seja, ele armou algo, planejou, mas Jesus Cristo mudou a atitude de Saulo. Ou seja, após aquele encontro memorável, poderoso, a Bíblia diz que ele caiu por terra, ficou cego, que na minha conjectura, a luz foi tão irradiante, foi tão poderosa, que queimou os olhos de Saulo. Ele permaneceu cego durante 3 dias em Damasco. Observe, minha gente, que os propósitos de Deus são maiores do que os propósitos dos homens. Os pensamentos de Deus são mais largos do que os nossos pensamentos. Ele queria escravizar, mas Jesus tinha um projeto nobre para ser feito através dele. E eu quero já no início de minha prédica dizer aqui com os olhos abertos: eu creio absolutamente que durante esses dias de congresso, o Eterno também quer efetuar nas vossas vidas uma profunda transformação. Nós não estamos aqui para reparar defeito, nós não estamos aqui para oprimir ninguém. Estamos participando deste congresso para receber o melhor que Jesus tem para nós. E se é verdade, joga a mão direita para cima, dê um brado bem forte de glória, pois eu acredito que Jesus Cristo vai se manifestar aqui nesta oportunidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, aleluia. Somente pessoas regeneradas, nascidas de novo, é que verdadeiramente se importam com a obra missionária. Quem não é nascido de novo, fala mal da obra missionária. Quem não é nascido de novo, persegue a obra missionária. Quem não é nascido de novo, critica a obra missionária. Quem não é nascido de novo, quer oprimir o próximo.
Porém, quando acontece o processo da regeneração, nossas atitudes são totalmente diferentes, aleluia. E eu sei que existem pessoas que estão me assistindo aqui, que também já tiveram um encontro poderoso com Cristo glorificado. Se é verdade, meu irmão, dá um brado bem forte de glória a Deus, porque Jesus continua a se manifestar em nosso meio, louvado seja o Senhor. Não obstante, meus queridos, o próprio Ananias, o discípulo fiel, que temia a Deus, quando recebeu a diretiva para orar por Saulo, temeu, pastor Reuel, porque a fama de Saulo era terrível. Perseguidor, o homem que oprimia, o homem que queria acabar com o avanço do evangelho. Só que Deus disse a Ananias: olha, esse camarada aqui não é qualquer um não, ele é um vaso precioso nas minhas mãos, quero usá-lo poderosamente, oh glória. E Ananias tomou coragem e foi na casa onde Paulo estava hospedado, orou por ele, e as escamas que estavam em seus olhos saíram e ele passou a enxergar. Ou seja, após a oração, o milagre aconteceu. Após a oração, Saulo deixou de ser perseguidor e tornou-se um fiel discípulo para os propósitos do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, amados, muitos pensam que logo após o encontro que Saulo teve com Jesus no caminho de Damasco, ele já se tornou missionário. Ei, preste atenção aqui. Muitos acham que logo após este episódio, Paulo já havia tornado-se um doutor, um PhD, mas não foi bem assim, minha gente. Ele passou 14 anos no anonimato, pastor Samuel, meu amigo, passou 14 anos com o Espírito Santo treinando a vida dele. Ele precisou desaprender muita coisa na Torá, naquilo que os rabinos ensinavam. Inclusive Saulo foi treinado, discipulado por Gamaliel, um grande rabino em sua época. Ou seja, Saulo, ele não foi um pregador de 24 horas, não. Ele teve um tempo de anonimato, um tempo onde ele deixou os holofotes e foi para o deserto da Arábia, minha gente. Ele estava ali sendo discipulado, treinado para se tornar um verdadeiro apóstolo. Ou seja, hoje em dia, muita gente, eu quero falar com muita liberalidade, sem querer ofender ninguém. Hoje em dia, eu conheço muita gente que converte hoje e amanhã já quer ser apóstolo. A pessoa converte hoje e amanhã quer ser profeta. A pessoa converte hoje e amanhã já quer atender a agenda, testemunhando. E isto é um problema sério em nossas igrejas, pastor Henrique, porque não pode haver a prédica do evangelho desprovida do conhecimento com a revelação do Espírito Santo. É por isso que muitas aberrações estão sendo propagadas nos púlpitos. É por isso que tem muita gente aí, desculpe a franqueza, quebrando a cara, frustrado, é porque não tem bagagem, é porque não passaram pelo processo, é porque não tiveram tempo para buscar a graça e a unção do divino Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo graça para pregar aqui nesta tarde, aleluia. Ó meu santo, Deus não forma líderes da noite para o dia. Tem que haver o processo, tem que haver o tempo de maturação, tem que haver o tempo da lapidação, tem que haver o tempo do discipulado, tem que haver o tempo de você dar fruto na igreja onde você congrega, tem que haver o tempo de você mostrar realmente quem você é lá na sua igreja, meu irmão. Começa a dar fruto primeiro ao lado do seu pastor, aí depois você diz: pastor, eu já estou dando fruto, agora eu quero uma oportunidade. Tem alguém me entendendo aqui nesta tarde? Então Saulo passou por este processo, 14 anos, e corroborando esta verdade, o próprio Moisés, o grande líder, ele também, meu irmão, não teve experiência com a sarça nos seus primeiros 40 anos, não. Quando ele atingiu a idade de 80 anos, aí sim, o Todo-Poderoso manifestou a ele na sarça ardente, oh glória. Moisés passou pelo processo, 40 anos no Egito, 40
40 anos desaprendendo aquilo que ele havia aprendido no Egito. E esta, irmão, meu irmão, tem que ser também a nossa atitude. Vamos ser mais humildes, minha gente. Vamos ser mais simples. Tudo tem seu tempo debaixo desse sol. Já dizia o grande pensador Salomão: não adianta querer precipitar, não adianta você querer dar o passo maior do que a sua perna. Lá na frente você vai ter problema. Tem alguém me entendendo aqui nesta tarde? Eu conheço muita gente que subiu de forma meteórica, pregou, cantou, mas hoje está no anonimato. Sabe por quê? Porque não teve base, não teve alicerce, não foi um bom crente, não foi um bom discípulo, não soube passar pelo processo. E o meu conselho, falo isso embasado de experiência, já pregando há mais de 20 anos a palavra do Deus eterno, pastor Henrique. Aceite o processo de Deus, aceite o tempo de Deus, porque é melhor ser um bom diácono do que um péssimo presbítero. É melhor ser um bom diácono do que um péssimo evangelista. É melhor ser um cooperador do que ser um pastor que não faz nada e que dá trabalho ainda para os líderes da igreja. Eu estou sentindo graça aqui nesta oportunidade. Tem muita gente que diz assim: não, pastor, mas com Davi foi diferente, ele foi ungido e tornou-se rei. Não, meu irmão, depois da unção que ele recebera do profeta Samuel, passou 13 anos para ele ser reconhecido como rei, ou seja, passou pelo processo. Até mesmo João Batista, que muitos pregadores falam sobre ele, passou pelo processo no deserto, ficou no anonimato. Há quem diga que João Batista também pertencia à seita dos essênios, ou seja, ele passou um período no deserto, aprimorando as suas revelações. E por fim, o próprio Jesus Cristo, Yeshua, o Filho de Deus, ficou 30 anos no anonimato, 30 anos lá em Nazaré, 30 anos escondido por Deus, mas os 30 anos de bagagem fez com que Jesus, durante 3 anos e meio, revolucionasse esta terra, pastor Henrique. E eu sei que tem gente aqui que tem graça para pregar, eu sei que tem gente aqui que já fez muito para a obra missionária. Ô meu irmão, se prepare, porque quando Deus te levantar, não tem Satanás, não tem inveja, não tem inferno, não tem ninguém que vai deter aquilo que Deus tem contigo. Mas o segredo, pastor Fábio, é a preparação, é a construção da base, é a construção do alicerce. Chega dessa história de buscar uma geração microwave, uma geração que quer fazer tudo rápido. Não vai funcionar, lá na frente vai dar problema. Mas se a tua base for robusta, mas se a tua base for firme, ô meu irmão, se prepara, porque Deus vai te levantar para pregar a palavra, para pregar o evangelho nos 4 quadrantes desta terra. Se você reconhece que Deus vai te levantar, joga a mão para cima e dê uma rajada de glória. Aperte a mão de 3 crentes e diga assim: hoje o Senhor vai confirmar a tua chamada, mas tem o processo. Aleluia, tem o processo. Tudo tem o seu tempo. Aleluias. Depois de Jesus, Paulo tornou-se o homem mais célebre do Novo Testamento. Filmes são feitos para ele, ou seja, ele tornou-se reconhecido como o maior apóstolo do Novo Testamento. Isto é muito lindo de saber. Só que, voltando ao texto, diz a Bíblia que quando Paulo estava ali na cidade da Macedônia de Troade, melhor dizendo, ele teve uma visão, e um homem com aparência macedônica rogava-o para que eles pudessem ir naquele território para se pregar o evangelho. E Paulo, sensibilizado com aquilo que ele viu, ele sentiu de Deus, de imediato, viajar de onde ele estava em Troade até Filipos, trajeto este de 200 quilômetros aproximadamente. E ali ele foi com a sua comitiva. O interessante, minha gente, é que Paulo não protelou, Paulo não deixou para amanhã, porque ele sabia da grande necessidade. Para quem não sabe, a Macedônia naquele período vivia de glórias do passado, pois afinal, Alexandre o Grande, filho de Filipos, que era o imperador, havia revolucionado a história. Um jovem de 22 anos saiu e combateu os maiores impérios da época, venceu a todos.
Só que naquele período, meus nobres, a Macedônia não estava no seu apogeu, não estava num período de grande popularidade, viviam de glórias do passado. Mas Paulo chega ali, naquele local, com o intuito de liberar a palavra de Cristo Jesus. Ele se sentiu comissionado para anunciar o evangelho aos macedônios, aleluia. Conforme o costume, Paulo e Silas procuraram uma sinagoga para orarem. Só que não havia sinagoga naquela cidade de Filipos. Me pergunte por quê? Porque dá-nos a entender que em Filipos não havia um número considerável de judeus. Porque segundo o costume, deveria 10 judeus no mínimo. 10 judeus no mínimo tinha a capacidade de se abrir uma sinagoga. Portanto, aquele local, em sua maioria, era de gentios, pessoas que nem conheciam a Torá. Mas Paulo, com a sua equipe, procurou um local para orar, mas não achou. Mas eles não se deixaram por vencido, foram às margens do rio Gangintes, e ali eles oraram e buscaram Deus Todo-Poderoso. Grave esta aí, meu santo: pessoas de oração, pessoas que buscam, geralmente são bem-sucedidas no ministério. Vou dizer de novo: pessoas que oram, pessoas que buscam, são geralmente bem-sucedidas no ministério. Só que quando eles lá estavam, eles viram mulheres que abriram o coração para o evangelho. Dentre elas estava Lídia, a empresária vendedora de púrpura. Isto ratifica que evangelho é para rico, classe média, evangelho é para pobre, evangelho é para todos. E Lídia estava tão, aleluia, sensibilizada com o apóstolo, que ela fez um convite para que ele pudesse hospedar em sua casa. Tudo estava indo maravilhosamente bem, o evangelho crescendo, os gentios sendo alcançados por Jesus. Mas Satanás não ficou parado, Satanás não ficou contente com a vinda do apóstolo. Revelação fresquinha para você. E quando Paulo ia orar, vinha uma jovem, uma adolescente que dizia: esses aí servem ao Deus Altíssimo. Isso sucedeu, querido patriarca, por vários dias, e passou a incomodar a equipe de Paulo, porque ela estava dizendo a verdade. Todavia, Satanás estava incitando a boca daquela jovem. Só que num determinado momento, ele não estava mais suportando aquele deboche, aquela afronta. Ele olha para a menina e diz: em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela, aleluia. E imediatamente o espírito teve de sair, aleluia. Eu estou sentindo unção aqui. Olhem bem, Paulo não disse à menina, Paulo disse ao espírito que trabalhava na alma dela. Isso corrobora o que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade neste mundo tenebroso. Pois isto, não adianta nós ficarmos nos degladiando um com os outros, não adianta nós tentarmos queimar o próximo, porque muitas vezes Satanás incita a pessoa para falar mal da gente, para nos perseguir. Mas quem é espiritual sabe discernir o que é carne do que é espírito, meu irmão. Seja mais inteligente. Quando a afronta vier sobre o teu ministério, dobra o teu joelho e fala: Satanás, basta, em nome de Jesus. Diga para alguém assim: Deus te dará autoridade para repreender todas as hostes da maldade. Oh glória! E aquela jovem era escravizada 2 vezes, pelo diabo que a oprimia e pelos seus patrões que a usavam como um objeto qualquer. Revelação. Só que no dia determinado, depois do exorcismo, a jovem não sentiu nada. Ela voltou para o mesmo lugar onde trabalhava antes, e havia uma multidão esperando a jovem adivinhar. Só que naquele dia a jovem não adivinhou nada. Aquele dia ela não falou nada. Aquele dia ela não gerou lucro aos seus senhores. Sabe por quê? Porque o cão não estava usando-a mais. E
E aquilo trouxe fúria àqueles homens. Eles caluniaram a equipe de Paulo, dizendo: olha, esses homens estão perturbando os nossos costumes. Esses homens estão levantando contra Roma. E eles foram introduzidos aos magistrados, apanharam, foram incompreendidos. Só o que me chama a atenção, meus amados, é que Paulo estava no centro da vontade de Deus, estava em obediência, mas mesmo assim não impediu que eles fossem perseguidos, caluniados e feridos. Tem muita gente que afirma assim: pastor Fernando, eu sou crente, sou dizimista, sou fiel na minha igreja, sou fiel no campo, mas é luta para todo lado, é levante para todo lado. Sabe por quê? Não é que você é desobediente, é porque a sua obediência está enfurecendo o diabo. Quanto mais você obedecer a Deus, mais retaliação você vai sofrer de Satanás. Eu não sei vocês aqui, pastores, mas comigo acontece assim: quanto mais você jejua, quanto mais você ora, parece que mais prova acontece. É assim ou não é, gente? Você consagra, busca, clama, é luta, é levante, mas tem um detalhe, meu irmão: no tempo certo, Deus vai transformar esta situação contrária. Quero começar a pregar agora porque eu sinto graça do Senhor aqui. Quando os magistrados viram esses homens que buscavam a Deus, prenderam, manietaram os pés e as mãos, lançaram-nos no lugar mais profundo do cárcere. Ali eles estavam desprovidos de luz, de pão, de água, não receberam carinho, não receberam nada de bom. Ali eles estavam num ambiente totalmente negativo, num ambiente desfavorável. Eu não sei se você já passou pela penitenciária, eu já visitei algumas pessoas, realmente é um clima pesado, é triste. Você vê uma pessoa presa, pastor Henrique, desprovido da liberdade, de não poder sair, o clima é tenso, quase ninguém sorri. E Paulo e Silas estavam no pior lugar da masmorra. Eu acredito que a circulação das mãos e dos pés estavam impedidas. Eu acredito que eles iriam morrer se Deus não intervisse em favor deles. Mas a revelação fresquinha para você: uma coisa os magistrados esqueceram de fazer: amarraram os pés e as mãos, mas esqueceram de manietar a boca dos profetas. Vou dizer de novo, você não está entendendo. Os magistrados, inspirados por Satanás, amarraram as mãos, os pés, mas esqueceram de manietar a boca dos missionários de Deus. Aleluia. E próximo da meia-noite, pastor Henrique, naquele ambiente pesado, naquele ambiente negativo, onde os presos muitas vezes praguejavam contra os líderes, eles decidiram orar e cantar. E o detalhe: e os presos escutavam aquilo que eles estavam fazendo no cárcere. E o tema de minha mensagem nesta tarde é: o ambiente você quem faz. Aleluia. O ambiente você quem faz. Paulo e Silas poderiam murmurar, poderiam ter reclamado: olha, eu sou crente, o que está acontecendo comigo? Porque tem muito crente hoje que reclama por coisa mínima. Tem muita gente que não sorri, não cumprimenta ninguém só porque está passando luta. Ô meu irmão, tu está precisando de Bíblia, tu está precisando de revelação. O ambiente era negativo, mas eles eram positivos. O ambiente era ruim, mas eles tinham a presença do Espírito Santo. E quem tem a presença do Espírito Santo não fica com cara comprida no púlpito. Quem tem a presença do Espírito Santo não fica com olhar altivo. Quem tem a presença do Espírito Santo não fica aí recriminando o próprio. Vai te converter, rapaz. Se o Senhor te chamou, se você está passando por luta, fala: Senhor, eu não estou entendendo a luta, mas tem um detalhe: o diabo não vai usar a minha boca para murmurar, porque eu nasci para adorar, eu nasci para te exaltar. Eu quero saber se tem adoradores desta tarde. Levanta desta cadeira, deixa Deus usar tua boca, vaso.
Segure a mão de alguém, segure a mão de alguém, segure a mão de alguém. Isso é contagiante, aleluia. Não tem Satanás que suporta, aleluia, uma adoração de um servo. Não tem demônio que suporte, pastor Henrique, quando um crente abre a boca e diz: olha, estou passando luta, mas eu não vou reclamar. Estou no campo, mas não vou murmurar. Estou na prova, mas não vou dar lugar para Satanás. Oh, meu irmão, a sua boca tem que ser uma fonte. A sua boca tem que ungir e abençoar pessoas. É por isso que tem gente que nunca sai da prova, é porque só reclama, é que só vê defeito. Mas Paulo e Silas não, eles decidiram mudar aquele ambiente, eles decidiram glorificar a Deus no meio da adversidade. Eu quero ver se tem adorador aqui, Aumenta o CD de fundo aí, meu santo. Rabai Koleshuri Bicandaraia. Adore, meu santo, glorifique. Dá lugar aí, meu filho. Deixa o Espírito Santo desta noite dominar a sua boca. Deixa o Espírito Santo dominar a sua alma. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você não tem o Espírito, é difícil você abrir a boca para dar glória. Mas se você tem o Espírito Divino, não vai ser qualquer provinha que vai roubar o teu sono. Não vai ser qualquer lutinha que vai roubar a tua alegria de viver. E eu sei que tem muito missionário passando luta, mas a vitória vai vir, meu irmão. Mas enquanto a vitória não chega, dá glória. Enquanto a vitória não chega, ore. Enquanto a prova não passou, fala: Senhor, eu estou sofrendo, mas tem um detalhe: eu vou te exaltar, eu vou te glorificar, pois eu creio que alguma coisa vai ser liberada em minha história. Adore. Ainda de pé, porque o tempo está se esvaindo. Um pastor amigo meu nos Estados Unidos, ele foi no hospital para fazer ali um exame básico de rotina, e quando lá chegou, os médicos ficaram assustados, disseram: vem aqui na minha sala. Ele disse: o que está acontecendo? Você está com princípio de câncer, está com leucemia. Detalhe, despede da família que você não tem muitos meses de vida. Sabe o que aquele pastor fez? Ele estava arrasado, pastor Fábio, destruído por dentro. Ele estava com o laudo médico nas mãos. Ele foi para o corredor do hospital, jogou o laudo médico no chão e começou a pular e dançar em cima daquela notícia. Começou a glorificar no meio do corredor do hospital. As pessoas disseram: esse cara está crazy, está louco. Está louco sim, porque adorador, ele é diferente. O adorador, ele toma atitude diante das adversidades. Oh glória! Vou falar tudo que Deus está me mandando. Sabe o que é o nosso problema hoje? É porque estamos dependendo demais de pastor, estamos dependendo demais do cantor, estamos dependendo de alguém que tem nome. Ô meu irmão, nome é Jesus Cristo, o resto não interessa. É Jesus Cristo que tem que ser adorado. Para dessa história de ficar esperando o pregador para ir na sua igreja, para você sentir o Espírito Santo. Isso é conversa. Se a tua vida for positiva, se a sua atitude for em Deus, até no cárcere vai acontecer um terremoto. Estão preparados aí? Estão preparados? Deposite a mão no ombro de alguém e ore pela vida dele. Se ele não dá glória, meu irmão, é porque o negócio está sério para o lado dele. Eu falo com a autoridade da minha alma. O Espírito Santo vai produzir um terremoto para você que está me assistindo no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer parte deste mundo. Aquilo que estava ali prendendo, aquilo que estava ali oprimindo, Deus está me usando aqui. Vai acontecer uma liberação. É porque você decidiu não se tornar um murmurador. Você se decidiu a adorar a Deus no meio da prova. E vou dizer, funciona, minha gente. Adora que Deus dá jeito. Adora que o céu abre. Adora, o demônio sai. No território da adoração e a oração, o impossível perde a força. O ambiente pesado. Eu queria entender, eu falo isso aqui com experiência. Eu queria entender o que está acontecendo com muitas igrejas brasileiras. O ambiente está pesado. O que está acontecendo? Alguns anos atrás, alguém só dava um glória e incendiava a igreja. Hoje, nem se o querubim descer, o povo dá glória direito. Sabe por quê? Está faltando genuína adoração. Olha, meu irmão, Deus, Ele não é corpo
carne. Deus não é alma, Deus é espírito. Tem muita gente que até canta, mas somente na alma. E a alma é a sede das emoções. Chora, mas não tem espírito. Para você tocar Deus, para você atrair a presença dEle, a tua adoração não pode ser apenas na carne, nem na alma. Tem que ser no espírito. Se o teu espírito estiver interligado com o Espírito de Deus, aquilo que parecia impossível, tornar-se-á possível. E eu creio que hoje, Deus vai produzir um terremoto diferente, porque aquele terremoto não quebrou nada, não feriu ninguém. Aquele terremoto foi o único da história que fez com que portas se abrirem, do que as algemas caírem das mãos e dos pés. Sabe o que é isto? A força da adoração e do louvor ao Deus Todo-Poderoso. Está preparado para adorar? Então se coloca sobre os vossos pés, porque o tempo está esvaindo. Levanta comigo aí, profeta. Levanta comigo, Ivaso. Shuribicandaraia. Uricalabashuribicandaraia. O ambiente, você quem faz. Eu me lembro de Caleb e Josué caminhando 40 anos com a geração de murmuradores, geração de negativistas, reclamava de tudo. Só que Josué e Caleb eram diferentes. Eles não se deixaram influenciar. Quando os espias retornaram, disseram: a terra é boa, mas tem gigante, somos como gafanhotos perante eles, nós não vamos conseguir, só reclamando. Só que Josué e Caleb disseram: se Deus se agradar de nós, conquistaremos aquela terra. Sabe o que é isso? Isso é confiança, isso é a oração, adoração a Deus. E todos aqui agora, aumente o CD aí, feche os vossos olhos, porque vamos orar para que cadeias venham ser destruídas em nosso Brasil. Aleluia. Eu espero você orar comigo, meu santo. Feche os teus olhos aí, ore por alguém que está do seu lado, ore por alguém, rapidamente. Alabacalabachandaraia. Ixi. Ore por alguém. Não fica sozinho não, não fica sozinho não, não fica não. Ore com alguém, ore com alguém, ore com alguém. Aleluia. Ore com alguém agora, com autoridade. Porque tem gente aqui que está bonitinho por fora, mas aí dentro só Deus sabe. Aleluia. Ore. Quero ver todo o ginásio orando. Quero ver o ginásio adorando. Oh, aleluia, aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, dá lugar, meu irmão. Esse lugar aqui é um congresso de missões. Isso aqui é um congresso de missões. Ninguém aqui está caminhando numa passarela de moda. Nós viemos aqui para receber poder de Deus. Estamos aqui para ser renovados, porque o campo missionário dependerá de pessoas ungidas. O campo missionário dependerá de pessoas compromissadas. Está sentindo ele aí? Está sentindo o Espírito Santo? E começa a dar glória, começa a dar glória. Se você não foi batizado no Espírito Santo, prepare você que me assiste na sua casa agora. Vai acontecer um terremoto de glória. Cadeias estão sendo quebradas. Deus está liberando alguém na tua família, vaso. Se prepare, porque hoje Deus, nesse encerramento, vai fechar com chave de ouro. Receba! Adore, 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 adore. Adore. Candarachuribicandarai. Eu quero chamar 20 missionários aqui correndo no altar. 20 missionários. Você que quer mais de Deus, você que quer fazer diferença, venha correndo aqui, correndo, meu filho. 20 missionários aqui comigo no altar, venha correndo. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu, apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder, que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas
do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço, vão estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.